É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo do canal. Eu sei que eu tô sumido, tô vivo, gente, tá? Hoje eu vou falar sobre um assunto aqui interessante que eu tava trabalhando esses dias aí bastante e, obviamente, normalmente vem o estresse com isso e tal. E para desafogar um pouco esse estresse, eu comecei a jogar o Red Dead Redemption 2. Eu nunca joguei o 1, quer dizer, nunca joguei não. Eu tenho um no PS3, não, quer dizer, não tem mais PS3, mas eu tenho o jogo, né? Tá até com meu irmão aí no Brasil. Só que eu não, sei lá, na época eu não gostei muito porque eu acho que eu tava com a pegada GTA V. Eu achava que seria o GTA do Velho Oeste, e é outra coisa, né, cara? Eu acabei ficando frustrado. Fiz lá as minhas missões, mas acabei ficando frustrado, acho que principalmente com a mecânica do cavalo. Enfim, isso não vem ao caso. Comecei a jogar o 2 agora, e depois de ter jogado The Witcher e tal, essa mecânica de cavalo já ficou mais fácil pra mim. E eu tava, assim, pensando sobre isso, né? Sobre o Velho Oeste, né, que apesar de eu não gostar muito do Velho Oeste, sendo bem sincero, eu não gosto tanto do Velho Oeste quanto dos piratas, não curto muito, mas tem uma coisa aí que é a Permissionless Society, que sim, o Velho Oeste foi sim uma sociedade ali sem, não é que sem leis, tá, gente, com leis diferentes, as coisas eram diferentes, né, era mais fácil você ser livre nesse sentido, né. Porque o que acontecia? Os Estados Unidos naquela época, o governo não era tão rico quanto é hoje, né? Não tão onipresente, né? Os impostos eram menores e tal. E para invadir o Oeste, que na verdade, vamos parar para pensar, gente, se você pegar hoje um mapa mundo, só tem um lugar na Terra que hoje é não mapeado, que é a Antártica, e mesmo assim, né? Tipo, como que é? Clamores, não, é claims, né? Eu não sei como que é isso em português, né? Reclamação, acho, né, sobre os pedaços ali. Mas, na verdade, não tem outpost ali, não tem nada ali, não tem uma colônia na Antártica, né, ou Antártida, se preferir. Mas isso já aconteceu no passado. Outros lugares era assim, tipo a Argentina, ali a Patagônia, não era da Argentina nem do Chile, era dos indígenas lá, se não me engano, era dos Mapuches. E lá nos Estados Unidos, vários povos, né, Sioux, os Cheyennes, etc. E se você pegar os mapas antigos dos Estados Unidos ele não é desse tamanho sempre. Ele começa com as 13 colônias, né? Aí tem a compra da Louisiana, aí começa a ter invasão mesmo, ato de desenvolvimento do Oeste e tal. E o governo americano consegue títulos de terra, tipo como se fosse assim, ó, se você for lá e cercar, é teu. Então começa a corrida Oeste, logo depois, né, da febre do ouro e tal. A febre do ouro é mais ou menos 1850, por ali, talvez um pouco antes. Mas após isso, tem essa corrida ao oeste, porque, lembra, né? Vamos lembrar, né, gente? Europa, guerra do Napoleão III com a Guerra Franco-Prussiana, a Guerra Italiana, né? Guerra Civil Italiana para a reunificação, outras várias guerras que sempre teve na Europa, fome, etc e tal. Então, muita gente ia para a América, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, tá? Lembrando também que tem um livro que eu já citei aqui no canal chamado Socialismos Utópicos. Procura aí, é um livro de capa preta com os pintinhos assim, vermelhos. Ele explica todos os tipos de socialismo utópicos do século XIX, começo do século XX, que acreditavam que você conseguiria fazer uma sociedade fraterna e tal. Bastando para isso você ter uma terra, e os Estados Unidos e o Brasil eram dois países que eram muito grandes, era fácil você conseguir fazer isso, porque não tinha a mão do Estado pesada, né? Só que no Velho Oeste, à medida que a tecnologia vai melhorando, né, os caras vão chegando no Oeste, vêm os outlaws, né, os fora da lei, os ladrões os cattle rustler, né, que é ladrão de gado, né, roubava gado e tal. Então os caras ali são meio ANCAP, os caras são super ANCAP. E a loucura, a matança e tal. Tanto que, mais ou menos nessa época, um pouco antes, na verdade, surge a Pinkerton, National Defense Agency, ou Pinkerton, enfim. Pinkerton é como se fosse o precursor do FBI e da CIA, tá? O precursor da CIA, de verdade, é a OSS, que é depois da Segunda Guerra, mas tudo começa no Pinkerton, que era um cara que era bom de prender gente. Ele monta uma agência meio que de investigação mesmo, que infiltrava gente em gangue, entendeu? Pegava o cara que era negro, mas liberto, né? Do norte, mandava pro sul para se fingir de escravo e conseguir levantar informação. Cara, os caras eram bons demais, né? O primeiro contato que eu tive com a história da Pinkerton foi no Vale do Terror, que é um filme do Arthur Conan Doyle e, obviamente, Sherlock Holmes, né? Que fala a história de um agente Pinkerton que ficou por anos, como que diz, infiltrado numa gangue, se não me engano, era a gangue do McMurdo. Confere aí.
Muito legal. E aí foi meu primeiro contato literário com o Velho Oeste, né? Aquela sanguinolência, aquela falta de lei, porque não é o Ancapistão, ali é falta de lei, tipo, meu irmão, ali é selva do Arizona, selva do Kansas, coisa terrível, né? E no Red Dead 2, o Dante Van der Linde, quando começa ali, ele é meio que um desses socialistas utópicos, né? Que ele, que ali estão em 1899, ou seja, já tem eletricidade, já tem telégrafo, né? Já tem bastante coisa. O trem já é de 1860, eu acho, então, ou até antes. Então, quer dizer, esses caras estão no fim da carreira deles, vamos botar assim, né? Quase 30 anos ali para acabar, né? O período de ouro desses outlaws foi entre 1870 até 1890. Então, dali os caras já estavam, né, remanescentes. E é legal que você vê como esses caras lidavam com a lei e com os outros, cara. Tipo, tinham uns bandidos que tinham, honra zero. Outros tinham certo tipo de honra, sabe? Não roubar pessoas X, Y, Z. Aí ajudava os índios, ajudava não sei quem. Então, era uma terra meio sem lei. E é engraçado pensar que ali era uma permissionless society, porque o governo não tinha grana para invadir o Oeste, porque já estava fragilizado ainda pelo custo da Guerra Civil, né? Não tinha gente para isso. E outra coisa, o salário, uma coisa até que interessante que eu aprendi vendo esses vídeos de Red Dead, né? Porque eu gosto muito de entrar nessa toca do coelho, e vi uns canais de uns caras que são historiadores, outro canal, um cara era trapper, né? Que é o cara que faz armadilha lá e caça. Então eles vão falando o preço de coisa na época, em 1899, 1800, naquela época ali, e fala sobre salário. O salário nas Forças Armadas Americanas era péssimo, tipo, um salário de servente, como se fosse assim, ajudante em loja, era 4 vezes maior do que o salário de um soldado. O salário de um professor era lá no topo, era tipo $1.600 por ano, era só abaixo de cirurgião. Não, tinha uma outra profissão que era maior ainda, tinha um carving, alguma coisa, tipo, alguma coisa lá, não sei se era o cara que trabalhava no metal, o segundo era cirurgião, o terceiro era professor, salários altíssimos. Então o cara, queria ir pro exército, cara, era ralé. Fora que não tinha ordem, era cara mamado, drogado, enfim, né, aquela porcaria. Então, o governo, o que ele fez? Ele se aproveitou dos privados que desenvolveram o Oeste, as pessoas pagaram com o próprio dinheiro, com a própria vida, para poder expandir, né, Quando chegam lá, tem um monte de problema, né, com os indígenas, porque eles não, obviamente, ninguém conta isso para eles, tipo, a terra é tua, tá aqui o papel. Só que tem uma tribo vivendo lá, e aí você se fode, né? Muita gente morreu por causa disso, outros entraram em conflito, quando o cara vem já com um bando armado, e, que se dane. Quando ficou tudo pacificado, né, no sentido de tirar os índios, ou tirar o dente, o canino dos índios, né, tirar o poder dos caras. Aí, e com a existência da Pinkerton e outras coisas de tecnologia, os caras vêm pacificando, entre aspas, todos esses caras, até que, inclusive, o Velho Oeste vira um lugar com lei, né? É o fim da Permissionless Society, que até aquele momento ali, meu irmão, eu tava vendo as estatísticas de violência, tava falando lá, Dodge City, no Kansas, era 6 vezes maior o número de homicídios por 100 mil habitantes lá do que hoje no pior lugar, que eu acho que é em Port-au-Prince, né, no Haiti. Então era assim, era uma coisa absurda. E você vê que realmente é permissionless, só que ali o pior do ser humano fluiu ali, né? Então é realmente interessante você ver o que pode acontecer numa permissionless society, sendo que ali o poder de retaliação era similar, né? Ou seja, você tinha um grupo com 10 caras, você tinha um poder de retaliação muito bom, se você soubesse a tática da região e tal. Aí, obviamente, depois vem a Gatling Gun, etc e tal, vem outras coisas, e acaba, como eu falei, pacificando o Oeste, ou como até os caras da Pinkerton falam lá, trazendo a civilização. E, de fato, é o que acontece, né? Quando, entre aspas, o Estado, ou, na verdade, o sistema entra no Oeste, acabou, né? Hoje ainda tem algum resquício lá de alguma coisa, mas no sentido de querer se proteger de violência, né? Tanto que a maioria desses países, dos estados que hoje tem open carry, ou permitem você ter um outro open carry facilitado, é o pessoal dessa aí, da antiga fronteira, né? Que era chamada de antiga fronteira. Então é bem interessante aí, vale a pena pesquisar. Se você procurar nesses canais aí, depois eu boto os canais aí, várias dicas de livros, assim, ou livros não tão distantes da época, ou livros de época, com artigos de jornal, sabe? É bem legal mesmo. E aí
tem um pouco da visão inversa, né? Porque eu falo, Open Society no futuro, a gente já teve uma amostra de Open Society no passado, só que, cuidado, que ela foi muito glamourizada, então ela não foi tão loucura como parece que foi, tá? E dali saiu muita riqueza para os Estados Unidos, beleza? Fora o ato também, como eu falei, é como se fosse assim, vá para o oeste, a lei do vá para o oeste, que dá o direito ao homesteading, etc. Esse ato de homesteading foi muito importante, e o Brasil nunca teve isso, né? Por isso que eu vou falar, não é reforma agrária, tinha que ter uma coisa chamada, tipo isso, naquela época, um Homestead Act, ou seja, você vai lá e você cercar uma propriedade até de X hectares, X acres, era seu. Isso desenvolveu pra caramba os Estados Unidos e desconcentrou, né, ou descentralizou o poder econômico por muitos anos. Obviamente a consolidação é natural, diferente do Brasil e do colonialismo português, que era centralizador, né? Você comprava como é que se diz lá, agora, como se fosse, sei lá, concessão, e dali você partia tudo. Enfim, a tendência a centralizar sempre foi muito maior, né? Beleza? No mais, isso aí, valeu.